Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero explorar propriedades físicas e matemáticas de figuras e folhas, etc. Nós vamos explorar as propriedades geométricas e físicas da natureza do papel. Eu quero construir algumas figuras com vocês. Então, por exemplo, como é que eu construo um quadrado usando uma folha de papel? Como é que eu construo um triângulo usando uma folha de papel? Como é que eu construo um hexágono, um pentágono, todas essas coisas usando uma folha de papel? É claro que nesse vídeo nós não faremos todos, mas eu vou fazer algumas coisas muito interessantes com vocês. Eu sugiro que vocês testem em casa. Para começar, como tudo bem feito em geometria, é razoável pensar que nós vamos precisar de régua e compasso. No entanto, hoje não. Hoje nós iremos explorar as propriedades físicas desses materiais e ver como é que a matemática aparece na forma de geometria no que a gente vai estudar. Então, para começar, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para encontrar um quadrado numa folha de papel. Nós temos que pensar em quais são as propriedades da figura que nós estamos procurando e de que modo nós podemos obtê-la aqui. De forma muito simples, eu sei que um quadrado é uma figura em que todos os lados têm o mesmo tamanho e o ângulo formado entre os lados é um ângulo de 90 graus. Olhando para essa folha de papel, eu consigo encontrar um lado. E para fazer com que eu consiga recortar esse outro lado do mesmo tamanho que esse primeiro, o que eu tenho que fazer é transportar a minha medida desse lado para esse lado aqui. Em princípio, eu poderia usar um compasso, que ia trazer a minha medida desse lado até aqui, marcando aqui um ponto, faria o mesmo do outro lado, marcando aqui um outro ponto, juntando e pronto, eu teria um quadrado. Como eu tenho uma folha de papel e eu posso manuseá-la, um jeito muito simples de transportar essa medida é dobrando, levando ela até esse lado aqui. E é por conta disso que eu consigo formar um quadrado simplesmente cortando a folha de papel no lugar dessa dobradura. Vejam, aqui eu fiz a minha dobradura. Então, eu sei que se eu cortar esse trecho aqui, o que vai sobrar será um quadrado. Desse jeito assim. Então, aqui agora o que sobrou é um lindo quadrado, certo? Eu vou usar ele mais tarde. Agora vem uma curiosidade muito interessante sobre fitas de papel. Aqui eu tenho um conjunto de fitas de papel. Eu vou precisar só de uma por enquanto. O que eu vou fazer é observar a minha fita e notar que ela tem dois lados, certo? Eu posso pintar esses lados também para poder diferenciá-los melhor. Aqui muito mal eu pintei um dos lados de azul, o outro lado de vermelho. Tudo bem? Não é tão visível assim, mas a intenção foi boa. E agora o que eu vou fazer é unir os dois pontos da minha fita desse jeito aqui, passando cola e colando, tudo bem? Desse jeito assim. E aí tanto faz o tipo de cola que você usa, eu usei cola bastão. Bom, muito bom. Então nós temos aqui uma fita perfeitamente fechada, ela é um cilindro, a parte de fora é azul, a parte de dentro é vermelha, tá bom? Então essa fita ela tem claramente dois lados, o lado de fora e o lado de dentro. Isso significa que a nossa fita é uma superfície orientável. Eu vou explicar para vocês o que é uma superfície orientável. Uma superfície orientável é uma superfície que quando você caminha sobre ela, você tem noção do que é em cima, do que é embaixo, do que é para frente, do que é para trás, certo? Então essa superfície é orientável porque nós conseguimos determinar que estamos partindo de um ponto até chegar do outro lado, né, vendo a traseira desse ponto, algo do tipo, e sabemos que existe uma parte de fora e uma parte de dentro. Ou seja, aqui nós temos uma superfície dividida em duas superfícies. O que acontece é que eu consigo construir uma fita dessas de modo que eu tenha uma superfície só no lugar de ter duas superfícies. Muito embora o meu papel tenha o lado da frente e o lado de trás, eu consigo construir uma fita juntando as pontas dele de modo a ter um único lado. Isso é muito interessante. Então, o que eu vou fazer é, na hora que eu fecho a minha fita, no lugar de colar desse jeito, eu vou dar uma volta de 180 graus e colar aqui embaixo, desse jeito assim. Agora o que eu tenho é essa estrutura aqui. Essa estrutura aqui, ela tem um nome muito bonito na matemática, chamada fita de Möbius, em homenagem ao matemático alemão Augustus Möbius, que nasceu em 1790. Essa fita ela tem uma propriedade muito interessante, porque a gente pode ver que ela tem um lado só. Eu vou mostrar para vocês que ela tem um lado só. Como é que eu vou mostrar? Primeiro eu vou mostrar que essa aqui tem dois lados e que essa aqui não. Para isso, eu vou usar uma caneta. E com a minha caneta, eu vou tentar preencher
sem tirar do papel, até eu vou começar em um ponto, eu vou fazer o meu desenho até voltar nesse mesmo ponto. Então, eu vou puxando a minha fita desse jeito, usando a minha caneta, sem tirar ela do papel, até que eu chegue no mesmo ponto. Pronto, cheguei no mesmo ponto. Aqui eu noto que a parte de dentro está pintada e a parte de fora não. Absolutamente não. Enquanto a parte de dentro tá. Eu posso inverter a minha fita, na verdade, olha só, isso é bastante interessante. Invertendo a minha fita, eu fiz com que a parte de dentro fosse para fora e a parte de fora fosse para dentro. Tá bom. Agora a gente vai tentar fazer a mesma coisa, só que com essa fita aqui. Então, vejam o que acontece agora quando eu tento partir de um ponto e chegar nesse mesmo ponto, sem tirar a caneta do papel. Tá? Então, sem tirar a caneta do papel. Chegamos. Agora eu quero que vocês notem que eu não tirei a caneta do papel, fiz exatamente a mesma coisa que na última fita, só que agora a parte de dentro e a parte de fora estão pintadas. É como se não fizesse diferença do que é dentro e o que é fora, e não importa, eu posso tentar inverter a minha fita da forma que eu quiser, ela volta a ter exatamente o mesmo formato, porque não existe parte de dentro ou parte de fora nessa fita aqui. Essa é uma propriedade muito interessante da fita de Möbius. Uma outra propriedade muito interessante, e que a gente vai testar aqui nesse vídeo, mas eu recomendo um pouco de cuidado quando vocês forem tentar fazer em casa, é pegar uma tesoura e cortar a fita ao longo do seu comprimento. Vamos fazer isso com as duas fitas e ver o que acontece. Então aqui eu estou usando uma tesoura sem ponta, porque eu me conheço, eu sei que eu sou desastrado. Eu vou fazer uma pequena incisão aqui, e eu vou cortar a minha fita ao longo de todo o comprimento dela, desse jeito. Não precisa ser um corte muito bem feito e cuidadoso, como vocês podem ver. É só para a gente ver as propriedades físicas e matemáticas desse objeto. Cortei. O resultado, quando eu corto minha fita comum, são duas fitas, certo? Quando eu corto a minha fita de Möbius, eu vou fazer a minha incisão aqui e vou cortar ela ao longo do comprimento dela. Quando eu corto a minha fita de Möbius, algo diferente acontece, por conta da estrutura dela. E isso é bastante inesperado. Eu, no lugar de vocês, ficaria muito chocado. Então, aqui eu já estou chegando. 1, 2, 3 e... cortei. E o que acontece é que ela não se parte, ela continua sendo uma enorme fita. Mesmo eu tendo cortado ela ao longo do comprimento, da mesma forma que eu fiz com essas duas. Isso é outra propriedade muito interessante da fita de Möbius. Bom, fica aí uma dica do que vocês fazerem em casa quando quiserem entreter alguma das pessoas que moram com vocês. Voltando a falar de figuras geométricas, eu quero construir um pentágono. Eu tenho um pentágono regular aqui, eu quero saber como construir esse objeto. A parte divertida é que existe uma forma muito simples de fazer isso, usando uma fita também. O que eu vou fazer? Bom, primeiro, pausa o vídeo e tenta você mesmo fazer. Ótimo. Agora eu vou mostrar como eu faria. O que eu faria seria simplesmente dar um nó nessa fita, aproveitando a estrutura dela para fazer o meu pentágono. Quando eu dou um nó e puxo, o papel vai tentar se acomodar no formato de um pentágono, desse jeito aqui. Eu tenho que puxar o mais forte possível, sem deformar a minha folha, mas eu tenho que fazer com que não fique sobrando nenhum espacinho. Eu vou apertar aqui os lados desse jeito e pronto. Essa estrutura que eu tenho aqui já é um pentágono. Eu posso recortar ele, na verdade. E quanto mais apertado você fizer esse nó no papel, mais próximo de regular vai ficar o seu pentágono. Aqui nós temos então um pentágono desse jeito. Olha, vamos tentar agora usar esse pedaço de papel que a gente cortou como um quadrado
para fazer uma estrela de 5 pontas. E o que é uma estrela de 5 pontas? Uma estrela de 5 pontas é aquela figura que se formaria dentro de um pentágono. Como assim aquela figura que se formaria dentro de um pentágono? Eu mostro para vocês. Eu vou pegar a régua e vou traçar as diagonais do pentágono. O que são as diagonais? As diagonais são as retas que unem um ponto a outro ponto dentro do pentágono e que não são os lados. Então, eu vou unir todos os pontos dele desse jeito assim, fazendo isso com todos que eu conseguir ligar, tudo bem? E aí, a figura que se forma aqui no meio é uma estrela de 5 pontas, desse jeito. O que eu quero saber é se eu consigo fazer uma estrela dessas, usando só o papel, sem usar compasso, sem usar régua, usando simplesmente a estrutura dele. A resposta é sim, é possível. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como construir essa figura aqui, usando simplesmente o papel. Então, para começar, o que eu vou fazer é dobrar o meu quadrado na metade, desse jeito, juntando as pontas, garantindo que eu tenho uma figura que se encaixa aqui perfeitamente, que o que vai sobrar para mim é um retângulo, certo? Desse jeito aqui. Agora o que eu vou fazer é dobrar uma orelha aqui desse lado. Na verdade, eu já tinha a dobra que eu usei para fazer o meu quadrado em si, né? Mas eu vou dobrar de novo só para reforçar os pontos que eu preciso usar como referência. Vamos lembrar que, ao construir figuras geométricas, nós precisamos usar pontos como referência para ter sempre uma figura precisa. Esses pontos geralmente são feitos com régua e compasso, mas aqui no nosso caso, eu não quero usar régua e compasso. Então aqui eu tenho esse vinco no papel, que é como se fosse uma marca de régua. Eu vou fazer um vinco aqui simétrico do outro lado, que é como se fosse uma outra marca de régua, desse jeito. E aí eu tenho esse ponto central aqui, onde os vincos se encontram, certo? Esse ponto eu vou usar como referência agora para trazer a dobradura daqui para cá, da seguinte forma. Pegando aqui na ponta, um detalhe, a ponta que eu vou usar é essa daqui, tá bom? A ponta que não abre. E vou trazer a ponta até aqui, esse ponto central, em que as duas retas se cruzaram. Eu vou fazer essa dobradura, desse jeito, assim. E agora eu vou transportar a medida desse lado para esse lado aqui. Eu vou trazer ela desse jeito, assim. Com muito cuidado na hora de fazer as dobras, tudo bem? Porque nós queremos uma coisa precisa. Pronto. Então, nós temos uma dobradura com esse aspecto. Agora eu vou fazer o mesmo do outro lado, trazendo esse lado para cá. Eu não estou transportando a medida. Eu só quero criar uma dobradura nova. Eu vou trazer daqui para cá desse jeito. Notem que passou um pouquinho. Isso não é um problema. Pelo contrário, faz parte do que nós queremos. Assim. Então, a gente tem essa figura até agora. Agora, o que eu vou fazer é simplesmente dobrar aqui, nesse sentido, e formar uma figura fechada, não exatamente simétrica, mas desse jeito aqui. Tudo bem? Ela é simétrica mais ou menos, olhando dos dois lados, mas vocês devem notar que existe uma diferença. Mas é essa figura mesmo que nós queremos. Agora, com a minha tesoura, eu vou fazer um corte nessa figura que seja na diagonal, desse jeito aqui. Tudo bem? Eu não vou cortar além dessa ponta, eu vou cortar um pouco antes dela ou posso chegar até ela se eu quiser. Eu vou usar uma linha guia, eu vou usar régua só para fazer uma linha guia para eu saber como é que eu vou fazer o meu corte, porque eu quero um desenho que fique realmente bom. Então eu vou cortar a minha linha, seguindo essa linha guia aqui, tá bom? Fazendo esse corte, vejam bem o que vai acontecer, usando uma tesoura com cuidado, porque se vocês forem desastrados que nem eu, é capaz que vocês acabem perdendo um dedo, ou que estraguem o seu desenho, não desejo isso. E aí, quando eu chegar lá no fim, o que nós teremos... Eu falei que eu era desastrado. O que nós teremos será essa estrutura aqui. Isso aqui eu não me importo. Eu me importo com essa estrutura. Eu vou abrir e o que a gente tem
é gloriosamente a nossa estrela de 5 pontas. Então nós temos ela aqui, o desenho do nosso pentagrama. E se você unir os lados dele, o que você tem aqui dentro é um pentágono. Pronto. Aprendemos então a desenhar formas geométricas usando as estruturas materiais do papel e afins. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que isso tenha deixado vocês pelo menos intrigados a entender como é que essas figuras são formadas usando simples dobraduras de papel. Lembrando que uma das dobraduras é só um nó. Olha só. É um nó como se faz para amarrar os sapatos ou prender alguma coisa. Um nó bastante simples, né? E a gente consegue formar aqui um pentágono regular usando esse tipo de dobradura. Então a gente fez um pentágono regular, a gente fez um quadrado, a gente fez esse aqui que eu acho sensacional, um pentagrama. Tudo bem, pessoal? É isso. Até a próxima. Com um conteúdo um pouco mais direcionado, mas eu quis trazer isso para vocês essa semana, que é uma semana especial para a gente ver coisas que são especiais, interessantes, etc. Até mais!